O debate surge com uma propositura, uma ideia. Resolvam. O trabalho infantil deveria ser fiscalizado pelo governo federal. O primeiro arguinte propõe afirmativa. Afirmativa indica que você é pró alguma coisa. O Sr. Reed proporá afirmativa. O próximo arguinte proporá a negativa. Negativa indica que você é o quê? Contra. Brilhante, Sr. Burks. Não tem nada a ver resolvam. com... Assistencialismo desestimula o trabalho. Contra-argumente. Tudo bem. A assistência suprime o mais forte motivo para o trabalho do homem, que é sobreviver. E ela enfraquece a disposição dos pobres. Como rebateria isso, senhorita Book com E? Eu diria que não é bem assim. Muitos dos novos fundos vão para as crianças mesmo, e para os deficientes, e para os idosos. É um fato ou conjectura? Isto é um fato. Fala mais alto. Isto é um fato. Qual a sua fonte? O presidente. Dos Estados Unidos? Sim, senhor. É sua fonte original? Falou com o presidente Roosevelt pessoalmente? É lógico que não. Eu não falei com ele pessoalmente, mas ouvi no conversa ao pé da lareira. Ah, um programa de rádio. Isso. Tem outra fonte? Bom... Tem outra fonte? Sim, há outras fontes. Como o olhar de uma mãe que não pode sustentar os filhos. Sem assistência, Sr. Tolson, o povo passaria fome. Quem passa fome, senhorita Book? Os desempregados passam fome. O Sr. Burns aqui está desempregado e, obviamente, não passa fome. Eu joguei a isca, senhorita Book. Você forneceu uma premissa falsa e o seu silogismo desmoronou. Silogismo? Sua lógica desabou. Premissa básica, desempregados passam fome. Premissa secundária, o Sr. Burns está desempregado. Conclusão, o Sr. Burns passa fome. Sua premissa básica se fundamentou numa assertiva falsa. Falácia clássica. Proposição. O auxílio-desemprego deveria ser encerrado quando a depressão terminar. Se a depressão terminar. Retornemos no tempo e na história até 1536, quando as primeiras leis da Inglaterra eram decretadas. Naqueles dias, o óbulo ou benefício, como nós o chamamos, era mantido por contribuições voluntárias. Mas, como o tempo passa, os ingleses inventaram o sistema de mesada, o primeiro auxílio-desemprego. Só que agora era pago com contribuições involuntárias, mais conhecidas como impostos. O sistema de mesada foi um desastre. O verdadeiro auxílio-desemprego é dar empregos. Mas para isso, você precisa dar vida à economia. Não tributá-la até a morte. Quando o capitalismo era jovem, o antigo conceito puritano de dever era: aquele que não trabalha não deve comer. Isso fazia sentido quando havia mais trabalho do que homens para fazê-lo, mas esses dias se foram. Agora há milhões que querem trabalhar, mas que se encontram nas filas da sopa, e eles não devem comer porque não existe trabalho? Gente, hoje nós precisamos de um novo conceito de dever: o direito do indivíduo exigir da sociedade tudo aquilo que ele dá à sociedade. Nos agarramos a qualquer coisa que pareça uma solução. 60 milhões de dólares para assistência social. Pagaremos se isso retirar os pedintes das ruas. 1/7 da população do nosso país recebe benefício. Ótimo se isso diminuir a nossa culpa. Uma nação tão desesperada assim é um perigo para si mesma. Uma vez, um general romano trouxe a paz a uma província rebelde, matando todos os seus habitantes. Até seus concidadãos se chocaram. Um deles escreveu: Solitudinem facium pacem appellant, que significa: cria-se a desolação e chamam de paz. E em vista dos dados e gráficos, os debatedores de Paul Quinn também criariam desolação e a chamariam de paz. Deixariam que o empregado morresse para que a economia vivesse. Uma jovem brilhante que conheço, certa vez pediu para defender seu argumento a favor da Previdência Social. Ela mencionou a fonte mais poderosa imaginável: o olhar no rosto de uma mãe que não pode alimentar seus filhos.
Você olharia uma criança faminta nos olhos? O sangue nos pés de tanto caminhar descalça nos campos de algodão? Ou perguntaria à irmã de barriga inchada se ela se preocupa com a ética profissional do pai? Fala mais alto. Proposição. Negros deviam ser admitidos nas universidades estaduais. Meu colega e eu demonstraremos que a exclusão dos negros do ingresso a universidades estaduais não apenas é injusta, mas é absurda. As pessoas negras não são apenas uma cor na trama social. Elas são a costura que une todas as partes. Considerado histórico, legal e social. 13 de maio de 1865, Sargento Crocker, um negro, é o último soldado a morrer na Guerra Civil. 1918, os primeiros soldados americanos condecorados pela coragem na França são os negros Henry Johnson e Needham Roberts. 1920, o New York Times comunica que o N na palavra negro passaria a ser grafado em letra maiúscula. Impor alguma coisa ao Sul prematuramente resultaria em nada além de mais ódio racial. O Dr. W.E.B. du Bois é talvez o mais eminente estudioso dos negros na América e ele comenta: é um total desperdício de dinheiro, tempo e paciência tentar obrigar uma poderosa maioria a fazer o que estão resolutos a não fazer. Meu oponente convenientemente escolheu ignorar o fato de que W.E.B. du Bois é o primeiro negro a receber um PhD de uma faculdade branca, chamada Harvard. O Dr. Du Bois acrescenta: é impossível que um negro receba uma educação adequada numa faculdade branca. O mais eminente especialista em negros da América é produto de uma instituição de educação de tradição racista. Vemos que Du Bois conhece bem a resistência dos brancos à mudança. Mas isso não é motivo para impedir o negro de entrar na faculdade. Se não fosse algo revolucionário no Sul, eu ainda usaria grilhões e a senhorita Book estaria fugindo do seu feitor. Eu admito. É verdade. Muitos e muitos brancos padecem com a doença da intolerância racial. E por causa do racismo, seria impossível que um negro fosse feliz numa faculdade branca tradicional hoje. E sendo infeliz, é impossível fazer com que possa receber uma educação adequada. Creio que chegará o dia quando negros e brancos caminharão no mesmo campus e dividiremos as mesmas salas de aula. Mas, infelizmente, esse dia não é hoje. Enquanto as escolas forem segregadas, os negros receberão uma educação sempre inferior e discriminatória. Pelos próprios cálculos de Oklahoma, o Estado atualmente gasta 5 vezes mais com a educação de uma criança branca do que gasta para educar uma criança negra. Isso significa livros melhores para uma criança do que para outra. Eu digo que isso é uma vergonha, mas meu oponente diz que hoje não é o dia para negros e brancos irem à mesma faculdade e compartilhar o mesmo campus e entrar na mesma sala de aula. Bom, poderia me dizer então quando esse dia vai chegar? Ele vai chegar amanhã ou vai chegar semana que vem, daqui 100 anos? Nunca! Não, a hora da justiça, a hora da liberdade e a hora da igualdade é sempre, é esta, é agora! Proposição. A desobediência civil é uma arma moral na luta por justiça. Mas como pode a desobediência ser moral? Bom, eu creio que isso depende da definição das palavras. Da palavra. Em 1919, na Índia, 10.000 pessoas se reuniram em Amritsar, em oposição à tirania da coroa. Já começou?
Passou melhor hoje, Júnior. O general Reginald Dyer os encurralou num pátio e ordenou que suas tropas disparassem na multidão por 10 minutos. 379 morreram. Homens, mulheres, crianças, abatidas a sangue frio. Dyer disse que ensinou a eles uma lição moral. Gandhi e seus seguidores responderam não com violência, mas com uma campanha organizada de não cooperação. Os prédios do governo foram ocupados. As ruas eram bloqueadas por pessoas que não se levantavam, mesmo espancadas pela polícia. Gandhi foi preso, mas os britânicos foram obrigados a soltá-lo. Ele chamou isso de uma vitória moral. A definição de moral é a lição de Dyer ou a vitória de Gandhi? Você decide. De 1914 até 1918, durante cada minuto, o mundo esteve em guerra. 4 homens perderam suas vidas. Apenas pense nisso. 240 corajosos jovens eram lançados para a eternidade a cada hora de todos os dias e de todas as noites por 4 longos anos. 35.000 horas. 8.281.000 baixas. 240. 240 jovens. Isso foi um massacre infinitamente maior do que aconteceu em Amritsar. Poderia haver alguma moral nisso? Nada. Exceto ter impedido que a Alemanha escravizasse toda a Europa. A desobediência civil não é moral porque não é violenta. Lutar por seu país com violência pode ser profundamente moral, exigindo de nós o maior sacrifício de todos: a própria vida. A não violência é a máscara que a desobediência civil usa para esconder seu verdadeiro rosto: a anarquia. Gandhi acredita que se deve sempre agir com carinho e respeito por seus oponentes, ainda que eles sejam debatedores de Harvard. Gandhi também acredita que os transgressores da lei devem aceitar as consequências legais de seus atos. Isso lhes parece anarquia? A desobediência civil não é algo que devamos temer. É, enfim, um conceito americano. Vejam que Gandhi extrai sua inspiração não de uma escritura hindu, mas de Henry David Thoreau, quem eu acredito ter sido formado em Harvard e que morava próximo a um lago não muito longe daqui. Meu opositor está certo a respeito de uma coisa: que Thoreau se formou em Harvard. E, como muitos de nós, um tanto intransigente. Certa vez ele disse: qualquer homem mais certo de seus semelhantes constitui uma maioria de um. Thoreau, o idealista, jamais previu que Adolf Hitler concordaria com suas palavras. Esta é a beleza e o peso da democracia. E não há ideia que prevaleça sem o apoio da maioria. O povo decide sobre as questões morais do dia, e não a maioria de um. As maiorias não decidem o que é certo ou errado. Sua consciência, sim. Então, por que deveria um cidadão render sua consciência a um legislador? Não, nós não devemos jamais nos ajoelhar perante a tirania de uma maioria.
podemos escolher quais leis obedecer e quais ignorar. Se pudéssemos, não pararíamos num sinal vermelho. Meu pai é um desses homens que se situam entre nós e o caos. Ele é um policial. Eu me lembro do dia em que seu melhor colega, seu melhor amigo, foi morto no cumprimento do dever. E na mais vívida lembrança, me lembro da expressão do rosto do meu pai. E nada que corrói o cumprimento da lei pode ser moral, não importando o nome que lhe dermos. Por que ele não fala nada? No Texas, lincham-se negros. Meus colegas e eu vimos um homem pendurado numa árvore. Ele foi incendiado. Fugimos da turba que o linchou. Ficamos escondidos dentro de um carro. Olhei para os meus colegas e vi o medo em seus olhos. E pior, a vergonha. Qual foi o crime deste negro? Para que ele fosse pendurado, sem julgamento, numa floresta escura e enevoada. Seria um ladrão? Um assassino? Ou apenas um negro? Seria ele um meiro? Um religioso? Seus filhos estariam esperando por ele? E quem somos nós para saber disso e nada fazer? Não importa o que ele fez, a turba era criminosa. Mas a lei nada fez. Deixou apenas a pergunta: por quê? Meu opositor diz: nada que corrói o cumprimento da lei pode ser moral. Mas não há cumprimento da lei nos estados do Sul, não enquanto aos negros for negada moradia, inclusão em escolas, hospitais e enquanto forem linchados. Santo Agostinho disse: uma lei injusta não é lei alguma. E, portanto, eu tenho o direito, mesmo o dever, de resistir. Com violência ou desobediência civil. Rezem para que eu escolha a última.